A mulher jogava tudo no chão pra eu catar. Eu vou te contar. Jubilinhas, como estão? Vocês fizeram algumas perguntas sobre a minha carreira, né? Sobre por que eu virei gerente de projeto. E aí eu vim aqui contar pra vocês, desde o comecinho. Eu comecei a trabalhar super cedinho. No começo não era muito remunerada não, sabe? Que minha mãe não ouça isso. Mas a minha mãe, ela tinha uma loja de roupa, era uma boutique chique, fechada. E lá no Real Park, que é um bairro aqui de São Paulo, que é bem chiquezinho. Minha mãe abriu essa loja lá e eu estudava de manhã e depois eu ia para essa loja trabalhar. Enquanto ela fazia as outras coisas, eu ficava cuidando da loja para ela. Mas eu acordava, gente, 5 e pouco da manhã para ir para a escola. Quando dava 2 da tarde, depois do almoço, eu tava com sono, mas com sono. Aí o que eu fazia às vezes? Eu deitava no chão da loja. A loja, assim, ela era tipo um retângulo, sabe? Ela ia pra frente no retângulo e aí tinha um puxadinho que era o mini escritório junto com um banheirinho e uma cozinha pequenininha que era só pra gente. E aí o que eu fazia? Eu deitava pra dentro desse escritóriozinho e deixava só a cabeça com o olhinho assim pra fora. E como era uma boutique fechada, as mulheres tinham que tocar a campainha, né? Quando eu quisesse comprar ou ver alguma coisa. Então eu deixava o olhinho pra fora e dormia. Quando eu escutava a campainha, eu abria o olho e saía correndo. Mas pensa, várias vezes eu fui atender com a testa toda zoada, né? Toda marcada de dormir, com o rosto inchado. Minha mãe só tá sabendo disso agora, né? Mas era gostoso, eu experimentava a loja toda de roupa, era uma diversão só. Depois, quando eu saí de lá, fui pro meu primeiro trabalho sério. Eu fui ser secretária de uma advogada. Meu Deus do céu, a mulher era um capita. Primeiro que ela não dava ticket de refeição, ela fazia a gente almoçar na casa dela mesma. E aí, menina, todo dia eu encontrava um cabelinho na comida. A mulher que fazia a comida não era lá muito da limpinha. Eu via ela fazendo várias coisas esquisitas, sabe? Mas não tinha outro lugar pra comer, tinha que comer lá mesmo. Mas o pior nem é esse. A advogada, ela era do Peru. Toda vez que ela chegava muito irritada da rua, que ela tinha perdido alguma causa, alguma coisa assim, você acredita que ela jogava tudo no chão pra eu pegar? Ela chegava na mesa dela e fazia tudo ia parar no chão e ela falava, Daiane, vem catar! E eu, Migs, saía correndo e ia buscar. Precisava do emprego, né? Fazer o quê? Mas eu aprendi um monte de coisa com essa mulher. Primeiro que foi realmente o meu primeiro emprego sério, né? Ali no duro. Então, várias coisas que eu não tinha ideia do mundo corporativo, sabe? Eu aprendi com ela. Do tipo assim, bobeira. Alguém ligava pra ela e eu falava assim, ô doutora, fulano te ligou. Ah, então retorna pra ele. Pé, eu não tinha pego o telefone do cara. Então, coisinhas bobas, assim, que a gente só aprende realmente trabalhando. Então, assim, por mais que não tenha sido muito maravilhoso a minha estada lá com ela, eu devo muito a ela, porque eu acho que eu aprendi muito lá. Quando eu saí de lá, fui trabalhar de telemarketing, né? Porque quase todo mundo já trabalhou de telemarketing na vida. Eu respeito muito esse pessoal quando eles me ligam, sabe? Porque eu sei que é um trabalho que não é fácil, é um trabalho, por vezes, chato pra caramba. E eu trabalhei numa empresa super grande. Eu comecei atendendo seguros. E eu lembro de um episódio muito curioso, porque tinha um senhor que ele ligava toda vez pra saber se o seguro dele já tinha saído. E aí, tinha acontecido um acidente com ele, alguma coisa do tipo, e ele tava esperando uma indenização, que era mais ou menos uns 50 mil reais. Toda vez ele ligava e geralmente caía comigo. Eu falava assim, senhor fulano, ainda não caiu, né, o seu dinheiro. Aí ele falava assim, no dia que cair eu vou te dar um pouco do meu dinheiro. E eu ficava toda sem graça. Menino, um dia caiu o dinheiro do homem. Aí ele ligou e ficou ligando até a ligação cair comigo. Ele falou assim pra mim, Daiane, meu dinheiro caiu, me passa a sua conta que eu vou te transferir um dinheiro. Fiquei louca, pensa, atendente de telemarketing ganha pouco pra caramba. Eu já tava vendo um cifrãozinho assim no meu olho. Aí fui falar com a minha gerente. Deixei o cara lá esperando na linha e fui falar com ela. Aí cheguei lá e falei assim pra ela, olha, o cara quer me dar um dinheirinho, eu posso passar minha conta pra ele? Antes não tivesse perguntado, porque ela não deixou. Aí o tiozinho desligou, tadinho, todo triste. Não sei quem tava mais triste, se era eu ou se era ele. Depois desse emprego, a minha vida de tecnologia começou aí, porque aí eu fui transferida para uma área que era um atendimento mais técnico, sabe? Mais relacionado com TI, com informática. Mas tinha poucas coisas que tinha que aprender, não tinha que ser assim, nossa, um grande técnico. E aí quando eu tive que escolher uma faculdade, eu escolhi fazer uma faculdade de tecnologia. Na época chamava análise de sistemas, e foi o que eu comecei a fazer. Tem um episódio antes desse que eu preciso contar pra vocês. Teve uma época da minha vida que eu fui uma espécie de assistente administrativa numa clínica médica, sabe? Aí eu cismei que eu tinha que ser enfermeira. Vou fazer um parênteses aqui pra mandar um beijo pra Márcia Regina Cruz, que é enfermeira e que é minha inscrita e que é jubilinha e que dá like nos meus vídeos desde o primeiro vídeo que saiu. Aí, Márcia, eu cismei que eu ia ser enfermeira igual a você.
Pois é, entrei numa escola de enfermagem. E aí começou, né? Aula vai, aula vem, e eu pensando, eu vou conseguir. Aí já pensava até em ser médica nessa hora, né? O céu é o limite. Menina, na primeira aula que tinha que dar injeção lá num pedaço de laranja, eu quase morri. E aí eu já desisti, porque eu vi que não era pra mim. Deixei esse lado de enfermeira de lado e fui fazer TI. A faculdade de TI nessa época era muito mais voltada pra quem desenvolvia. Então era assim, 30 programadores e eu. Ah, aliás, eu era praticamente a única menina da sala. Tinha mais uma, mas ela não ia. Aí pulei de faculdade, fui de uma faculdade pra outra. Arrumei um estágio muito bom. Trabalhei 4 anos num lugar que eu adorava trabalhar. Só que aí nessa época eu engravidei. E quando eu tava fazendo esse estágio, eu engravidei 3 vezes e perdi os 3 bebês. E olha como as coisas são, né? Às vezes Deus toma uns caminhos que a gente não tem noção do porquê, mas que mais pra frente a gente vai conseguir entender, né? Na minha última gravidez, eu estava gestante e eu perdi mais ou menos com 3 meses e tinha a diretora da empresa que a minha irmã trabalhava, que é uma pessoa inclusive famosa, que ela estava gestante também de gêmeos e ela estava exatamente com os mesmos meses que eu. E aí a minha irmã conversava com ela, né? Falava assim, ah, minha irmã tá grávida também, você também tá grávida, que legal e tal. E aí um dia minha irmã chegou super chorando lá no trabalho dela e contou, né, que eu tinha perdido o bebê. E a mulher ficou muito comovida, né? Porque quando a gente, só quem é mãe sabe, né, qual é a dor de perder um filho. E ela ainda tava grávida, ficou super comovida. E nessa hora ela falou assim, onde que a sua irmã trabalha? Fez algumas perguntas pra minha irmã e falou, manda o currículo dela pra mim. Uns 2 meses depois, mais ou menos, eu tava entrando pra trabalhar nessa empresa, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Fui muito feliz lá, conheci muita gente boa, trabalhei muito e realmente acho que meus filhos me ajudaram, porque foi uma das melhores coisas da minha vida. Mas nessa época eu ainda era analista de sistemas. Só que quando você é analista de sistemas, sabe o que você faz? Vou te explicar mais ou menos. É assim, alguém quer um sistema para fazer alguma coisa e você chega lá e fala assim, o que você quer? Aí você fala, eu quero um comunicador instantâneo, vamos chamá-lo de WhatsApp. Aí eu falo, então tá bom, eu vou escrever o que você quer. E vou lá no computador e começo. A pessoa quer um programa de mandar mensagem, essa mensagem tem que ser em várias línguas. Então assim, eu vou especificar o programa, é com isso que eu trabalhava. Só que em programação, em sistemas, a gente tem uma outra figura que é o gerente de projetos. O que mais ou menos um gerente de projetos faz? Ele cuida muito do valor que vai ser consumido naquele projeto. Então assim, esse projeto vai custar 100 mil reais. Ele não pode deixar passar daquele valor. Quantas pessoas você vai precisar para trabalhar? O gerente de projeto tem que saber. Tá no prazo? Não tá no prazo? Tudo isso é trabalho do gerente de projetos. Mas para ser gerente de projetos, você tem que fazer uma prova que chama PMP, que deixou meu cabelo assim, ó. Quando eu decidi ser gerente de projetos, que eu queria fazer essa prova, gente, eu levei mais ou menos uns 4 a 5 meses estudando. Pelo menos 4 horas por dia. É uma prova muito difícil. E quando eu fui fazer essa prova, foi muito desgastante, assim, porque você entra numa sala e você tem que colocar, sabe aquele fone que não fala nada, que é só para abafar o som? Você coloca um daquele e são 4 horas de prova, de perguntas de múltipla escolha. 4 horas. E você não pode nem ir no banheiro. Na verdade, você até pode, mas para ir no banheiro, você tem que dar o seu documento para ela tem que te revistar para ver se você não tem nada no corpo. É muito trash mesmo. E assim, depois de muito estudo, eu fiz a prova e passei. Fiquei muito feliz e hoje eu sou gerente de projeto. Hoje eu trabalho numa grande empresa de tecnologia. Mas tem uma curiosidade sobre a minha vida. Se eu fosse escolher hoje uma outra faculdade, eu faria psicologia. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e alguma das coisas que eu mais gostei nessa minha carreira foi de dar treinamento. Porque eu tinha muito contato com as pessoas, sabe? Contato com o público e conversava. E eu quase não gosto de falar, né? E sabe um outro fato muito curioso também? Várias coisas que eu fiz para as empresas que eu gostava muito era videoaula. Por que será que eu vim parar aqui, né? Nesse meio tempo eu fiz um MBA, que é uma pós-graduação metida besta. E eu fiz um MBA em análise de sistemas com ênfase em ERP. Entendeu? Tudo bem, não precisa entender. E aí uma coisa que minha carreira exigiu muito também foi o inglês. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, sobre como eu aprendi inglês, porque não foram poucos anos na minha vida, foram muitos anos de batalha para falar o mínimo inglês que eu falo hoje, que eu nem sou lá muito fluente. Mas inglês é uma coisa que é chato aprender, mas depois que você aprende é tão gostoso. Se abre um mundo novo pra você, sabe? Sabe quando você tá ouvindo, assim, a televisão, que você tá fazendo uma outra coisa e você fala assim, nossa, vou lá porque esse assunto me interessa? Em inglês, né, pra maioria das pessoas isso não é comum.
porque você nem tá entendendo o que o cara tá falando. Depois que você aprende o inglês, isso é muito gostoso, porque às vezes eu tô lá lavando louça e tal, e meu marido tá escutando um filme, ou assistindo algum documentário em inglês, e aí eu ouço o que o cara tá falando e entendo, aí eu paro de lavar louça e vou lá assistir. Como se fosse em português, essa é a parte mais gostosa. Ah, claro, uma outra parte muito gostosa também é viajar, né, e conversar com todo mundo. Gente, isso é delicioso. Você conhecer outra cultura, saber o que as outras pessoas pensam, saber o que as outras pessoas pensam de você, do seu país, né, da sua cultura. Isso não tem preço. Mas a escola de inglês tem um preço e é um preço bem elevado. Mas isso é assunto para um outro dia. Deixe seu joinha no meu vídeo, me ajuda a ser um youtuber de sucesso, porque aí eu esqueço todas as outras coisas que eu já fiz na minha vida e viro uma youtuber de uma vez. Eu fico imaginando, né, quantas pessoas na minha idade, ou um pouco mais que a minha idade, eu tenho 36 hoje, que começaram uma carreira e depois trocam e fazem coisas totalmente diferentes do que escolheram, né? Eu acho que isso é culpa porque as pessoas têm que escolher muito cedo o que quer ser. Com 16, 17 anos, você já tem que saber o que você quer ser na sua vida pra sempre. É muito cruel com os nossos adolescentes, não é? Eu tenho dó. Se eu pudesse escolher hoje o que eu quero ser na vida, seria rica. Brincadeiras à parte, obrigada por ter assistido mais um vídeo meu. Beijão, jubilinhas, fiquem com Deus.